Estamos de volta com o Abre Aspas e já com a presença do comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. E vamos às notícias. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral. O texto aprovado segue agora para análise do Senado, onde precisa ser aprovado por pelo menos 49 senadores em 2 turnos para ser promulgada. Na votação, os parlamentares mantiveram no texto a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais a partir já de 2022. Assim como o dispositivo que permite a contagem em dobro dos votos dados a candidatos mulheres e negros para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030 para a distribuição dos recursos do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanhas. Os deputados retiraram do texto as mudanças que definem quais partidos podem ter acesso a recursos do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanhas e ao tempo de rádio e TV de propaganda eleitoral. Vale frisar que eu sempre estou colocando aqui em pauta para você que está assistindo o Jornal Abre Aspas lembrar em qual deputado federal você votou, porque agora ele está fazendo aí a opção de voto lá nas sessões da Câmara. Vamos lá, 5 deputados federais mais votados em São José dos Campos que foram eleitos. Eduardo Cury votou pela não aprovação desse projeto. Eduardo Bolsonaro também votou não. Joyce Hasselmann, não. Kim Kataguiri, não. E Júnior Bozella, do PSL, também não. Portanto, os 5 deputados que teoricamente receberam mais votos aqui na região representaram lá em Brasília que a região do Vale do Paraíba não aceita este projeto, porém o projeto já foi aí votado. Como é que você vê toda esta PEC, doutor, essa proposta de emenda constitucional? O maior problema nessa história toda, né, é o seguinte: vocês perceberam que quando vai chegando o prazo final de alteração na legislação, que vai vigorar para a próxima eleição, esse prazo, no caso, é agora outubro desse ano, tem que ser, a legislação tem que ser promulgada 1 ano antes da próxima eleição, aparece um monte de mudanças no sistema eleitoral. Quer dizer, o pessoal tem 4 anos entre cada eleição, ou 2 anos entre cada eleição, quando forem eleições diferentes, para fazer as alterações, e querem fazer as alterações sempre assim, de afogadilho, sempre a toque de caixa, sem realmente discutir o problema. E o outro problema que eu acho pior, essa questão da coligação, não é nem discutir se é bom ou se é ruim, ela foi retirada na última eleição. Ou seja, teve uma eleição sem coligação e já vai mudar de novo para voltar a ter coligação. Você nem chega a testar na prática como é que funciona a alteração e você já na próxima eleição você já quer mudar. Quer dizer, o problema todo é o seguinte, viu, Douglas? Na verdade, vamos falar aqui português bem claro, dos 513, 512 deputados lá da Câmara, uns 20% pensam no país, ou pensam no país como um todo. Os outros 80% só pensam naquilo, reeleição. Só isso que eles pensam. E isso está sendo feito porque o que é a coligação, né? Coligação é o seguinte: eu sou do partido A, o Douglas é do partido B, o Glauco é do partido C. O partido B e o partido C são partidos pequenos que sozinhos eles não conseguiriam eleger um deputado. Mas eles têm votos. Então, eu que sou do partido A, faço uma coligação com o Douglas e o Glauco, muitas vezes na base do dinheiro, para que vocês façam uma coligação comigo, aí os seus votos, que não são suficientes para você eleger deputado no seu partido, me ajudam a me eleger. No fundo, é isso que está sendo feito. Quer dizer, essa mudança está voltando à coligação porque o pessoal está com medo de não ser reeleito. Essa que é a grande verdade. Agora, o problema todo é o seguinte: isso também acaba valorizando os chamados partidos nanicos, né? Os partidos que são criados e existem visando única e exclusivamente pegar uma parcela
do fundo eleitoral. Quer dizer, é duro, viu? Olha, eu vou dizer para você, está tendo essa movimentação aí, 7 de setembro e tal. Eu costumava dizer o seguinte, que eu achava que iria ter uma marcha sobre Brasília por causa do Congresso. Porque, no fundo, todas as alterações, todas as leis têm que passar pelo Congresso. E a gente fica vendo isso, eles só trabalham em benefício próprio. É lamentável essas mudanças a toque de caixa. Muito complicado quando é feito assim rapidamente. A CPI da Covid ouve hoje o advogado Túlio Silveira, representante da empresa Precisa Medicamentos, nas negociações para a aquisição pelo governo federal da vacina indiana Covaxin. A Precisa atuou como uma intermediária entre a fabricante Bharat Biotech e o Ministério da Saúde, mas nunca divulgou o valor que arrecadaria na função de representante brasileira na venda do imunizante. O contrato de compra da Covaxin, cujo valor total era de 1,6 bilhão de reais para custear 20 milhões de doses, foi encerrado após a série de denúncias de irregularidades e a constatação de fraude nas documentações enviadas pela Precisa. O advogado teria sido um dos responsáveis por negociar com o Ministério da Saúde. A CPI da Covid já obteve a quebra de sigilo telefônico dele, além de e-mails enviados por Silveira durante as tratativas. Pois é, doutora, a CPI volta aí mais uma vez nesse capítulo da Covaxin, tentando investigar, ir a fundo nesse possível pagamento de propina para a compra de vacinas. Como é que o senhor vê esse caso? E mais uma vez, aí, como é que o senhor vê este andamento das investigações da CPI? Eu acho essa história toda muito triste, né? Porque, você veja bem, o governo demorou 90 dias para responder e-mails da compra de vacina da Pfizer. Atrasou a vacinação no Brasil, que poderia ter começado em dezembro, começou em janeiro. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se a vacinação tivesse começado um mês antes? Eu mesmo tenho uma pessoa próxima a mim que faleceu com 43 anos, tinha tomado somente uma dose. Talvez se ela tivesse tomado as duas, ela tivesse se salvado. É muito triste. Agora, é muito pior ainda é você ver que a decisão de atrasar a compra da vacina, a decisão de não querer comprar vacina, poderia ter por trás também um possível esquema de corrupção. Quer dizer, porque ficou claro nas apresentações todas que é a tal história, 90 dias para responder para a Pfizer. Aí um reverendo, não sei das quantas lá, pega um amigo, põe debaixo do braço e entra dentro do ministério e marca reunião com o assessor do ministro, lá com o secretário, com todo mundo lá, para fazer a negociação dessas vacinas. É lamentável. Eu não sei o que vai dar, na verdade, porque tudo isso que a CPI está levantando tem que ser encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público é que tem que tomar as providências em termos de inquérito, em termos de encaminhar isso para a Justiça, para julgamento. Mas é muito triste você ver uma situação dessa. Eu diria que é lamentável. Como vocês disseram na notícia, isso só foi interrompido, porque não adianta vir com esse discurso de que não pagou nada, não, porque já havia sido feito o empenho. O que é empenho? Empenho é o seguinte, eu pego o dinheiro da conta do governo e deixo separado para pagar o Douglas. Esse dinheiro eu não mexo mais. Esse dinheiro é do Douglas, está destinado para o Douglas. O Douglas me entregando a vacina, o dinheiro vai para ele. Então, estava tudo certo. Quer dizer, só não foi para frente porque um funcionário público de carreira denunciou o fato. Não foi ninguém do governo, foi um funcionário público de carreira. Não era comissionado, não era indicado por ninguém. É lamentável. Faltou só, literalmente, apertar o botão ali de concluir a transação. Pois é, muito complicado. Pelo segundo ano consecutivo, o governo federal não realizará o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro. O evento costuma reunir populares e autoridades dos 3 poderes na esplanada dos ministérios lá em Brasília. Em nota enviada à Agência Brasil, o Ministério da Defesa informou que a comemoração do 199º aniversário da Proclamação da Independência acontecerá no Palácio da Alvorada, com restrição de público. Ao participar de audiência conjunta na Câmara dos Deputados,
o ministro da Defesa, Braga Neto, disse não haver impedimento para a participação militar em eventos que venham a ocorrer em outras unidades da federação. Pois é, desfile militar aí reduzido, quase cancelado lá em Brasília. Muitas pessoas, inclusive, questionaram o general Braga Neto se não, esse desfile não seria aí reduzido lá ou cancelado lá em Brasília por outros motivos, como uma possível tensão aí entre os militares e o governo. Ele negou tudo isso. Como é que o senhor vê aí mais esse capítulo novo aí agora desse desfile de 7 de setembro, doutor? Eu acho que é uma coisa boa realmente não fazer desfile, por causa da questão da aglomeração, né, que é fato que as pessoas vão, né, para o desfile, ainda mais um desfile comandado por um presidente da República que prega o não uso da máscara. Quer dizer, as pessoas vão para o desfile, vão sem máscara e vão se aglomerar. Nesse ponto é muito positivo. Além disso, tem a questão também da economia, porque isso implica em gastos, né? Muitos gastos para fazer um desfile desse. E o país está com um problema de caixa, né? Eu acho muito positivo que realmente não se faça o desfile. O que me preocupa, na verdade, é outra coisa, né? Essa movimentação que está havendo na internet, dos bolsonaristas quererem fazer uma manifestação no dia 7, e também os não bolsonaristas também estão querendo fazer manifestações no dia 7, até porque, né, dia 7 de setembro não pertence aos militares, né? Pertence ao país. É o dia da independência do Brasil, né? Então, é um dia a ser comemorado por todos nós. Então, é preocupante, porque eu estou com medo que possa haver algum tipo de embate físico mesmo nessas comemorações. Vamos aguardar. Aguardemos, né, Glauco? Pois é, doutor, vamos aguardar. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no Jornal Abre Aspas. Um ótimo dia ao senhor. Bom dia a todos e um bom dia de sol. E mais calor hoje, hein? Opa!